Precisa. Para a temporada 2025, chegaram 2 reforços. O atacante uruguaio Facundo Torres e o meio-atacante Paulinho, que só deve estrear em março, porque ainda se recupera de uma cirurgia na perna direita. Ou seja, o Palmeiras de Abel, que jogará na Vila Belmiro, está longe de ser o que ele idealizou. Sempre juntos, adaptem-se, ok? E é verdade que os moleques que são da base... Quando surge aí, família Palmeiras, sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, vamos estar trazendo um react aí do Palmeiras. Vamos estar reagindo aos comentaristas que eles estão falando do nosso Palmeiras. Créditos aí na descrição do vídeo, tá? Mas antes de soltar o vídeo, família, você que é palmeirense aí, dá essa moral aqui no canal. É 100% de graça. Se inscreva e deixe seu like para fortalecer, beleza? Sem enrolações, então, vamos aí soltar o vídeo do react do nosso Verdão. Primeiro grande clássico, tem Santos e Palmeiras, edição na final 2024. Vamos falar desse encontro, desses escudos que, olha, eles se encontram há décadas e é sempre um grande espetáculo. Um camisa 9. Na história do Palmeiras foram muitos que honraram esse número. Um dos últimos, Hendrick, ainda deixa saudades. Não só pelos gols, mas também porque era cria da casa. Hoje o dono da 9 é Felipe Anderson, embora em campo jogue mais como meio-campista. E ele também ainda se recupera de uma lesão. Por isso a chance de enfrentar o Santos no primeiro clássico desse Campeonato Paulista é pequena. Agora dá para entender porque Abel Ferreira foi direto ao responder se precisa de um centroavante. Precisa. Para a temporada 2025, chegaram 2 reforços. O atacante uruguaio Facundo Torres e o meio-atacante Paulinho, que só deve estrear em março, porque ainda se recupera de uma cirurgia na perna direita. Ou seja, o Palmeiras de Abel, que jogará na Vila Belmiro, está longe de ser o que ele idealizou. Sempre juntos, adaptem-se, ok? E é verdade que os moleques que são da base, estes já não são moleques, são jogadores que estão connosco e são tratados iguais aos outros. Mas não pode ser só a base a sustentar aquilo que é a exigência do futebol profissional, que nos exigem títulos, que lute por títulos, e nós temos que todos juntos dentro do clube fazer um esforço para continuar que a equipa fique competitiva como tem estado nos últimos anos. Se do lado alviverde o pensamento é em um novo centroavante, o camisa 9, do lado do Santos há um sonho quase impossível, o camisa 1. É por isso que Caixinha trabalha com os pés no chão, especialmente nesse primeiro clássico à frente do Santos. Isso significa contar com quem já está no elenco. O treinador espera a recuperação do venezuelano Soteldo, que sofreu uma entorse no tornozelo direito na estreia do Paulista. O clássico na Vila Belmiro, o primeiro desse campeonato, é também uma reedição da final do ano passado. E os santistas, vice-campeões, querem uma revanche. Se a equipa jogar da maneira que nós queremos e que eles querem também jogar, aí não nos temos de preocupar em termos da questão física. Temos de preocupar com uma mentalidade de querer ganhar o jogo de igual maneira contra todos os adversários, seja um clássico ou não. Temos aí o provável Santos, time que deve enfrentar o Palmeiras pelo Paulistão, Brazão, Sherman, Basso, se a minha visão me trair, Zupac, fique à vontade. Zé Ivaldo ali, né, uma dúvida. Luan Pérez, Escobar, Pituca, Rincon, Soteldo, Tassiano, Guilherme, Wendel Silva, Tiquinho, Soares, uma possibilidade. O técnico Pedro Caixinha. Vamos ao Palmeiras. O Everton, Marcos Rocha, Murilo, Gomes, Gustavo Gomes, Caio Paulista... ou Piquerez, Richard... Tá voltando de lesão. Exato, eu achei que demoraria até mais. Richard Rios, Aníbal Moreno, Estevão, Rafael Veiga, Maurício, Thales e Flaco Lopes, Abel Ferreira, o treinador. Eu pedi ajuda do Zupac, que tinha um retorno mais próximo. 10 para mim. Se você soubesse como eu sou míope e daqui não enxerga. É mesmo? Eu tinha que ter pedido ajuda pro André? Beleza, eu vi o seu silêncio, famoso. Conta comigo, parceiro. Vamos lá, ok, é começo de temporada. A gente sempre faz aquela ressalva, começo de temporada. Tem o preâmbulo, não vamos superdimensionar reações, hipervalorizar isso ou subvalorizar isso, mas é um grande clássico
que foi a final do ano passado, André Kfouri. Temos aí um Santos e Palmeiras, sua expectativa? No campeonato estadual, os encontros das grandes camisas são o que importa, né? É isso. E quanto mais tarde no campeonato essas camisas se encontrarem, as fases são mais importantes, eventualmente a final, a disputa de um troféu, é o que existe hoje de importante, seja aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, é que aqui no estado de São Paulo nós temos 4 times grandes, e envolvem a enorme maioria dos torcedores, e quando eles se encontram, é isso que acontece. A gente fala do choque das camisas, mesmo que por um torneio que esportivamente não seja o objetivo desses times, faz tempo que não é, e o ano do Palmeiras em 2024 mostra muito bem essa situação e de como as coisas já mudaram, e do ponto de vista interno dos clubes, o nível de valorização ou desvalorização do campeonato estadual seja absolutamente claro para todo mundo. O Palmeiras ganhou o estadual, legal. Se não ganhar o que importa, a temporada é considerada problemática, frustrante, é preciso tomar providências. Já aconteceu diversas outras vezes com diversos outros times. O São Paulo, a última vez que ganhou o estadual, a gente falou sobre isso, saiu da fila, não saiu na época do Crespo, ganhou. Lembramos aqui a geração de São Paulinos que não tinham visto o time ser campeão ainda. Valeu para eles? É claro que sim, o futebol é feito desses momentos, especialmente para as crianças, para as pessoas mais jovens, mas tirou o São Paulo da fila? Do ponto de vista prático do sentimento e do orgulho, não tirou, porque a fila só acabou quando o São Paulo ganhou a Copa do Brasil. Ah, mas então não vale nada o Santos e Palmeiras? Sempre valerá alguma coisa um Santos e Palmeiras, independentemente de qual seja o torneio. Chega a ser um treino de camisa. Por que é pré-temporada e os clubes deveriam estar treinando? Sim, eu considero um treino de camisa, mas a camisa está em campo. O torcedor está olhando, para ele vale mais do que os outros jogos do Palmeiras e os outros jogos do Santos. Então é disso que se trata. Os clubes grandes do estado de São Paulo precisam olhar o campeonato estadual enquanto ele for desse jeito, assim como tem olhado. Os encontros com seus grandes rivais são tratados de uma forma, os outros jogos de outra forma. No dia que algum sábio conseguir reformar tudo isso e colocar os grandes para entrar no estadual mais à frente, depois que houver uma disputa entre os clubes menores para estar com os maiores na hora que a coisa valer, eu acho que nós teremos um campeonato mais legal para os clubes pequenos e médios e mais apropriado, mais correto para os clubes grandes aqui em São Paulo. Zupac, para você jogar, ao invés do que esperar, o que está em jogo? Em jogo no sentido de observação, de construção dessa jornada que o André propõe, do lá na frente, o que realmente vai valer para Santos e para Palmeiras. São olhares diferentes para o peso do jogo, né? Você vê o que o André falou sobre a importância do clássico nesse Paulistão, né? O Abel. No primeiro jogo, na estreia do Palmeiras contra a Portuguesa, o Abel falou: vou separar o elenco em 2. Um time jogou contra a Portuguesa, outro time jogou contra o Noroeste. Contra o Santos, o que ele faz? Volta o primeiro time? Não. Bota o time do Palmeiras de verdade, bate os dois times do liquidificador, ou o time do Palmeiras titular. Então, no primeiro clássico da temporada, não é o time A ou o time B em termos de preparação, é o time titular do Palmeiras, todo mundo vai jogar, porque o clássico, são 3 clássicos nessa fase, e isso é importante para consolidar a confiança da equipe. Por que vale olhares diferentes para cada time? Porque a missão ela é diferente. O Palmeiras tem o seu time montado, quer encontrar a melhor forma para esse time, mas o foco principal do time do Palmeiras está justamente no enfoque da matéria do Rafael Valente, que é o ataque. O Flaco Lopes é um jogador hoje contestado, o Abel deu vez ao Tales como titular contra a Portuguesa, se movimentou, tentou encontrar o espaço, o Tales veio do banco contra o Noroeste, e aí ele jogou com o Flaco jogou de atacante pela direita, com o Tales entrando como atacante, o Tales fez o gol. Então, assim, é uma oportunidade interessante agora para o Abel colocar o Tales com o time titular de verdade do Palmeiras, um menino ganhando minutos, mas com um histórico de base de muitos gols, um jogador habilidoso, inteligente para jogar. Tenho a impressão que esse menino vai ganhar minutos nesse clássico mais do que o Flaco Lopes, que está desprestigiado. Então esse é o olhar para o time do Palmeiras.
tentar reencontrar uma velha forma e tentar encontrar soluções, especialmente no ataque. O Santos é outra parada. O Santos está numa fase de provação. O Santos vem de um calvário de Série B. O Santos mudou o seu time e trouxe um técnico muito qualificado, um técnico promissor num trabalho de um clube dessa dimensão. E ele vai se provar muito mais nesses jogos. A gente vai começar a entender qual é a do Santos para a temporada muito mais nesses jogos do que nos jogos contra os pequenos. Então, para o Santos é uma provação, é mostrar, ó, estou de volta para competir com você, Palmeiras. Para o Palmeiras é tentar reencontrar a melhor forma. O curioso da final do ano passado é que a época era tratada como tem que ser tratada, apenas, infelizmente, né, mas apenas uma final de estadual. Mal sabíamos nós que seria o ponto alto das duas equipes da temporada. Né? O auge do Palmeiras em 24 foi o título paulista, o auge do Santos em 24, apesar de campeão da B, foi a campanha e a maneira que se comportou no Paulistão. Se encontraram e daí por diante passaram a jogar pior. O Santos conquistou o seu objetivo, o Palmeiras não. Vamos seguir aqui o programa, mas num tema do Palmeiras, porque logo na abertura a gente falou sobre a história do Claudinho, jogador do Zenit, que estaria acertado, isso você acompanha todo o caso no espn.com.br, completo, estaria acertado com o Palmeiras, mas que mudou de ideia e vai para o futebol do Catar. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, deu uma declaração ao Globoesporte.com dizendo o seguinte: nós entramos em acordo com o Zenit e o Claudinho aceitou a proposta. Eu conversei por telefone com o jogador que por 2 vezes deu a sua palavra de que viria para o Palmeiras. Ele me disse que não queria jogar no Catar. Nas últimas horas, enquanto trocávamos minutas contratuais com o Zenit, fomos surpreendidos por uma ligação do representante do atleta dizendo que houve uma mudança de planos, mas o futebol é assim mesmo. Fecha aspas, é a declaração da presidente. Claudinho, um ótimo jogador. A Leila tem como característica, você pode concordar com o que ela fala, ou discordar do que ela fala, mas ela sempre costuma ser muito certeira no que ela fala, ela tem essa coisa de você acreditar quase na totalidade do que ela fala, André, sobre as coisas. Aqui a gente tem a versão dela, mas me parece muito claro que esse é um cenário bem descrito, embora o Claudinho também tenha que se expressar, enfim. Quero te ouvir sobre esse tema, André. Essas coisas são comuns no futebol, né? Não precisa chegar a esse ponto de acordo muito claro para todo mundo, mas até mesmo depois de assinar, as pessoas têm o direito de mudar de ideia e, dependendo daquilo que assinaram, vão ter que fazer o que se comprometeram a fazer, né? Quando há multa, quando há algum tipo de compensação. O Dudu, recentemente, resolveu sair do Palmeiras e mudou de ideia. Algum tempo depois, ele de fato saiu e foi para o Cruzeiro. Aparentemente, o que aconteceu, de acordo com o que disse a Leila, presidente do Palmeiras, o Claudinho mudou de ideia e não quis ir para o Palmeiras, e ele vai tocar sua vida em outra direção. Ruim para o Palmeiras porque seria um jogador de muita capacidade, muita qualidade para o Palmeiras ter no seu elenco. Tenho pouca dúvida do sucesso do Claudinho no futebol brasileiro, mas é aquilo, como encerrou o seu comunicado a presidente Leila. O futebol é assim, essas coisas acontecem. Certamente ela já contratou jogadores que tinham, talvez não se apalavrado com outros e resolveram escolher o Palmeiras no último momento, mas na sua trajetória como dirigente ela já viu isso diversas vezes. Assim, com os mesmos personagens quase. Felipe, que é bom de ditado, como que é o negócio? A banca paga... A banca dá e toma, não é isso? A banca dá e a banca toma. Esse No ano passado a gente contou aqui, a gente trouxe aqui a informação, a gente comentou aqui a informação. O Al-Sadd do Catar tinha um vínculo assinado com o Abel Ferreira. Isso. E o Palmeiras fez o Abel mudar de ideia e não ir para o Al-Sadd. Perfeito. Agora as coisas se inverteram. O Palmeiras tinha um acordo com o Claudinho. O Al-Sadd foi lá e fez o Claudinho desfazer o acordo que tinha com o Palmeiras. Pode-se questionar até que ponto o Abel foi profissional com o Al-Sadd, até que ponto o Claudinho foi profissional com o Palmeiras, mas é o que a presidente falou. O futebol é assim. Vamos apresentar, porque o Claudinho já esteve na mira do Flamengo. Sim. E o Marcos Braz, a época que a negociação não deu certo, aí a gente tem Isso é de hoje. Isso é de hoje, né? Isso é de hoje, perdão, isso é de hoje. Um link que tinha um link de uma matéria com a história do Palmeiras do Claudinho. É isso, sempre isso. Eles devem achar bonito, acertam e depois correm, porque ele teve a história com o Flamengo e a história se dissipou.
né? Não ficou tão claro o porquê, os motivos. O Flamengo na época falou e tudo mais, mas agora o Marcos Braz retorna e dá a sua empresa. Isso assim, é ruim, é o que você falou. A banda, como que é? Gostei. A bancada é a bancada, a banca toma. Mas o meu é aqui se faz, aqui se paga. Mas isso é mais cruel e não é relativo a esse episódio. Mas quando um jogador começa a ser marcado por isso, também não é bom para o jogador, claro, né? Não, claro que não, exato. Sobre a conduta, e a gente nunca sabe até onde vai o papel de cada um numa negociação como essa. Até onde é a decisão do jogador pura e simples, até onde é a influência ou a opinião ou a tomada de decisão de quem representa o atleta, mas o pacote profissional Claudinho como um todo fica em questionamento nesse tipo de situação quando se repete um padrão de comportamento. O futebol é assim e aparentemente, segundo as palavras de Leila e Marcos Braz, dirigentes tão distantes, eles não são dirigentes próximos em termos de convívio, quando dois trazem o mesmo tipo de olhar, talvez isso diga algo sobre o padrão de comportamento. Quando há uma disputa com o mercado do Catar, assim, você pode ter argumento A, argumento B, argumento C, apresentar um plano de negócios, um business plan, olha como vai ser legal. Quando a coisa cair em grana, não dá mais. Não dá, né? É isso. É isso, André? Assim, vamos talvez, né, esperar a manifestação do Claudinho a respeito disso. Ele não tem obrigação nenhuma de justificar, de explicar por que ele quis fazer uma coisa e não quis outra, por que ele mudou de ideia. Né? Ele fará isso se quiser. Mas a minha impressão é que a motivação para esse tipo de centro, esse tipo de lugar, é econômica. O resto é o resto. É a chance de não precisar mais se preocupar com isso. O velho argumento que a carreira é curta, de fato. Isso é um clichê, mas é real. E a conta é muito desproporcional. Muito mesmo. Então, eu não acho que todos os jogadores sempre tomam decisões com base na parte financeira onde vão ganhar mais. Não acho que seja assim. Já vimos casos diferentes. Os jogadores tentam buscar ganhos que não sejam os financeiros, mesmo que o salário seja menor, em outro lugar. Mas eu acho que quando a disparidade é essa, e se tem uma oportunidade tão grande que não pode passar, que talvez não aconteça de novo, a razão principal, a motivação principal é econômica. Ô Zupac, e aí tentando ver o lado do Claudinho, a gente está falando de um ótimo jogador, que o melhor momento talvez do Red Bull Bragantino tenha, ele foi um dos protagonistas, craque de Campeonato Brasileiro e tudo mais, o que tem absoluto valor quando eu vou trazer o Flamengo para discussão, ou o Palmeiras para discussão, não quero fazer uma diferença de valor do jogador em função da quantidade de torcedores que tem determinado clube, mas ele foi procurado pelo Flamengo, agora pelo Palmeiras, estamos falando de dois protagonistas do futebol brasileiro, e assim, ser um ídolo de massa é uma coisa interessante, e estamos falando de uma característica de jogador que não é muito comum, assim, hoje em dia, jogadores com o perfil do Claudinho são jogadores, não vou dizer que raros, mas que não são frequentes. Qual é o valor de um Claudinho para o mercado brasileiro? De fato, é um cara que quem trazer vai ter que fazer talvez a sua principal força-tarefa de uma temporada para trazê-lo? Ele é um jogador que chegaria na maior parte dos clubes com esse status de ser um jogador único no elenco. Assim, ele não é um craque, mas ele é muito bom jogador. No caso do Palmeiras, especificamente, seria uma excelente contratação. Assim, claro, excelente contratação. Mas o Palmeiras tem alguns jogadores de características semelhantes. Sim. O Palmeiras tem o Felipe Anderson. Mas o Felipe Anderson não jogou nada. Mas a carreira do Felipe Anderson não são os 5 meses de Palmeiras, né? O Felipe Anderson é um jogador muito bom. O Palmeiras tem o Maurício, que é um jogador que tem características minimamente semelhantes. O Palmeiras contratou o Facundo Torres, que é um jogador que tem características minimamente semelhantes. O próprio Rafael Veiga, dependendo de onde cada um jogar, também ao meia, com finalização, com chegada. Então, assim, entendendo que o Claudinho seria um ótimo reforço para o Palmeiras, especialmente pensando nesse elenco pós-Estevão, depois do Mundial, quando o Estevão for para o Chelsea, mas o Palmeiras não é carente de jogadores como o Claudinho. Ele seria mais um grande jogador para um setor onde o Palmeiras já tem, fortaleceria ainda mais. Mas ele saiu do Brasil como craque do Brasileirão, ele foi para um clube que costuma despejar muito dinheiro para contratar jogadores, que é o Zenit. Ele teve a procura do Flamengo, o grande protagonista, quando o procurou. Teve agora a procura do Palmeiras, um dos maiores, ou o maior protagonista, junto com o Cruzeiro, desse mercado atual, em termos de compras. É um Palmeiras que vai se colocando como um predador de mercado. E ele vai para um centro onde também se despeja muito dinheiro em cima do jogador. Então,
é uma valorização da carreira do Claudinho em termos de status. Agora, esse movimento para o Al-Sadd, não em termos competitivos, mas ele se fortalece em termos de valor de marca, de procura por ele, e certamente daqui a 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, quando ele pensar em se movimentar do Catar para algum outro lado, seguramente os times brasileiros, predadores do mercado à época, vão pensar e vão procurar o Claudinho também. Vamos lá, a gente tem mais um assunto envolvendo o mercado do Palmeiras, só que é sobre saída. Estamos falando do Vitor Reis. Ele, zagueiro mais caro do Brasil, hein? Ele foi pro... Ele só foi pro Manchester City e já falou por lá. Significa a realização de um sonho, né? Acho que desde criança eu sempre sonhava com uma oportunidade dessa, de jogar num clube do tamanho do City. Então acho que é uma realização não minha, mas como da minha família e todas as pessoas que me ajudaram a chegar aqui. Eu acho que vai combinar bem. Eu acho que como o City gosta de jogar com a bola, gosta de jogar desse jeito, também gosto. Eu acho que é meu estilo de jogo também. E eu acho que o City já demonstrou essa confiança para mim, de querer me contratar, então eu já fico muito confiante. Eu acho que vai ser um grande desafio na minha vida, mas eu acho que todo jogador que quer jogar a mais elite do futebol tem que vir para cá jogar uma Premier League. E eu acho que eu vou ter muita dificuldade para me acostumar com o clima e um pouco na física também. Eu acho que isso vai me atrapalhar um pouco. Eu já conversei com o Savinho, já troquei um papo com ele, um garoto muito legal que me chamou, a gente trocou uma ideia, então acho que isso ajuda muito no acolhimento. Vamos lá, Pix generoso, maiores vendas de zagueiros no Brasil. O Vitor Reis bate o Beraldo, que era uma negociação do ano passado, né? Total em milhões, e bate bem, 35 a 20, né? A venda do Beraldo do São Paulo para o PSG. O Vitor Reis vai ao Manchester City. O Murilo, 2023, 13 ao Forest. E olha o que ele está jogando lá. Aliás, hoje anunciou a renovação até 29 do Nottingham Forest. Será um assunto rápido aqui, mas... Você tá impossível. Mina, 2018 para o Barcelona. Breno, jogador do São Paulo, para o Bayern de Munique. 7ª cifra em geral. Essa venda do Vitor Reis é a 7ª no total. A mais volumosa no sentido de valores para um zagueiro, André Kifuri, que é curioso, né? Como nos últimos anos, vamos falar do Vitor Reis, mas como o Brasil virou uma referência também de zagueiros, né? Inclusive nessa época que muita gente fala, a seleção não tem mais jogadores. Há uns 10, 15 anos a gente vê zagueiros protagonistas no futebol internacional e agora o Vitor Reis tentando essa empreitada simplesmente com o City do Guardiola. Né? E o City preparando a sua reformulação, pensando em zagueiros talentosos como o Vitor Reis, jogador do Azerbaijão também contratado, né? Kassanov. Isso, que estava no Lille, né? Não sei se... Estava na França. Também por uma cifra parecida, um pouco maior que essa, acho que 5 milhões de euros a mais. Então, a procura do talento por parte de um time bem específico, que joga um futebol que é diferente da maioria, está olhando para o mundo inteiro e está pegando esses jogadores que são de pouca idade, mas extremamente promissores, com a grana que o City ofereceu ao Palmeiras. Mesmo o Palmeiras sendo um clube que tem certeza absoluta do sucesso do seu trabalho de revelação de jogadores e as quantias que ele veria se não vendesse o Vitor para o City, mesmo assim, não sendo um clube que tem necessidade de vender, tem sim projeto para vender, não dá para recusar. E a forma como o próprio Vitor falou daquilo que ele espera para o futuro próximo, mostra que é um jogador consciente da mudança de vida que ele está fazendo, da mudança profissional, em relação a um aprendizado, né? Todo mundo segue aprendendo, de um tipo de futebol com uma comissão técnica que revela muita gente, que vence demais. Então, assim, dá para dizer que ele tirou a sorte grande, não só pela questão da valorização profissional, mas também por causa do aprendizado técnico que ele vai continuar tendo. Bom, família, obrigado por ficar comigo até o final do vídeo aí. Esse foi o react do nosso Verdão, os comentaristas falando do Palmeiras aí. Deixa seu comentário aqui embaixo, deixa seu like também e se inscreva para fortalecer, beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus, avante palestra, avante Palmeiras.